Eu, metaforando, fui analisado pela máquina detectora de mentiras. E o negócio funcionou. Ou será que não? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos ver o Metaforando sendo analisado pela máquina que detecta a mentira e a verdade. Isso tudo aconteceu no canal Canalha. O cara teve a audácia de perguntar até se eu era broxa e a maquininha me analisou. Metaforando, você já broxou? Não. Mas antes vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos para esse momento onde eu fui analisado pela máquina da verdade. Bom, para quem não tá sabendo, eu participei do Sinu Castigo lá com o Júlio Cocielo no canal Canalha. Em determinado momento, uma das prendas que eu tive que pagar foi ser analisado pela máquina que detecta mentiras, um brinquedinho ali de 50 pila. Mas essa máquina me deixou intrigado e eu queria aqui comentar com vocês a experiência. Se liga, vamos observar e comentar e sempre trazendo aqui de forma técnica algumas referências para falar sobre a situação. Bora! Não fiz, vai acontecer o mesmo erro. Agora é minha vez. Pega pra mim a máquina da verdade. Trouxe aqui a máquina da verdade, aonde ele vai ter que responder algumas perguntas. Detectar mentira sem eu falar nada, você é o mágico, né? É o máscara. Sobre o canal dele. Aqui, ó. Agora você fala do distinto. Perceba que o Cocielo ele não se manteve no que ele falou. Ele falou pergunta do canal dele, mas ele vai perguntar coisa da minha vida pessoal. Ô Cocielo, você tá sendo incongruente aí, cara. Imagina eu chegar assim. Foi legal, cara. Só faltou a lancheira do Batman. A lancheira. Bota uma puta música de suspense aí, hein? O negócio errado. O cara não sabe abrir o bagulho. Que errado. Chegou ontem no Mercado Livre. Não sabe abrir o negócio. Então, mano, descobri agora. Meu Deus. Agora eu que brinco do que você brinca. Eu vou te fazer perguntas. Olha como é que funciona. Vai me fazer pergunta. Você tem que responder só sim ou não. Nosso aparelho não é tão inteligente igual você. Respeita ele, mano. Você começou de baixo também. Eu vou apertar o botão, você responde sim ou não. O nosso aparelho vai mostrar se você mentiu. Tá tudo bichado aqui, cara. Ou se você falou a verdade. Eu posso depois fazer uma pergunta pra ver se você tá mentindo ou não? Claro. Metaforando, você já errou em alguma análise sua e não assumiu? É, que eu me lembro não. É só sim ou não, Ale. Falou a verdade. Falou a verdade. Tá falando nunca erra, pô. Que eu vou errar? Sou irrefutável, meus métodos vão além. Eu não teve evidência nenhuma científica, mas pode ver a matéria de jornal, eu sempre acerto. Essa notícia aqui também saiu em maio de 2021, pode ver. Eu já tinha acertado, fui o único que falou dessa notícia na época. Vamos seguir aqui, vocês vão ver. Esse negócio é bizarro, essa maquininha, cara. Eu sei que hoje eu tô de cosplay do Major Grom, mas fiquem comigo. Já metaforou alguém no primeiro encontro? Sim. Mentira? Bugou. Eu metaforei a máquina que ia me metaforar. O que acontece quando sua inteligência é muito, muito, muito grande? Acaba quebrando umas coisas. A máquina falou, caralho, o cara é um perito, porra. Ela vai explodir aqui. Você já metaforou alguém no primeiro encontro? Sim. Verdade. Já metaforei também. É interessante, né? Como que essa maquininha ela concede alguns pontos, entre aspas, verdadeiros, né? Isso é importantíssimo. Vamos ver, vamos ver. Metaforando, você já broxou? Não.
Pera aí. Deixa eu dar um ponto aqui. Pera aí, ó. Essa você não precisa nem ser perito. Se eu consigo fazer um negócio em 10 segundos, você acha que eu não ia aguentar? Não precisa nem ser perito. Mas ó, em minha defesa, essa máquina errou. Eu vou explicar o porquê que essa máquina não é confiável. Legal, né? O cara foi exposto que brocha e o cara faz um vídeo inteiro pra falar que é a máquina que tá errada. Engraçado, né? A mesma coisa que eu fazer uma análise, aí eu erro e falo: ah, mas você é invertido! Haha! Mas vamos lá, não, agora falando sério mesmo. Tenho evidências científicas pra falar aqui o que eu vou dizer. Né? Por que a máquina da verdade, a máquina da detecção de mentiras aqui, ela falha. Né? O que a gente tá vendo aqui, obviamente, é um exemplo, é uma variação do que seria, né, uma espécie de polígrafo. Claro que o polígrafo, a máquina que detecta a mentira, né, o lie detector, aí, aquela maquininha que fica pi, pi, polígrafo, ele é utilizado para observar variações na respiração, na sudorese, temperatura da pele, né, alteração no fluxo cardiorrespiratório, então batimento cardíaco. O polígrafo parte de uma premissa bem básica que é, quando você tem uma variação, a pessoa ficou mais ansiosa e naquele momento ela mentiu, né? A premissa inicial é de que quando a pessoa mentir, ela vai ter uma ansiedade maior do que a ansiedade basal. Por isso que quando você começa uma entrevista com um polígrafo, são feitas perguntas controle, né? Perguntas básicas, ali, seu nome, sua cor favorita, sua idade, onde você mora, onde você trabalha, porque você vai responder aquilo estando ansioso, tá certo? E naquele momento eles vão ter, os operadores do polígrafo, um registro da sua linha de base ansioso, né? Um registro do seu pico de base. E eles vão comparar os momentos que esse pico foi mais alto. Então, em determinado momento, a sua base de ansiedade está aqui. Aí perguntar, você já traiu sua esposa? Você fala, não, a ansiedade foi mais alta. Então, pela comparação, você teve uma ansiedade maior do que o comum, naquele momento você dissimulou. Essa é uma das principais ideias aí do polígrafo, tá? E por que essa ideia é falha? Como já é falado lá em Telling Lies, nós temos também pelo menos aí 2 ou 3 artigos do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal apenas falando sobre polígrafo, o nome dos artigos está aparecendo aqui. Premissa errônea do polígrafo é assumir que uma pessoa fica um pouco mais ansiosa do que o normal, assim, que ela tem um pico de ansiedade, e ela logo está mentindo. E por que isso é errado? Porque a gente tem os dois opostos. A gente tem o mentiroso que vai te enganar, vai contar uma mentirona bem pesada, olhando pra sua cara, dando risada. Tranquilo, sem mover um músculo, sem ficar nada, sem ansiedade, tá? Não vai ficar nem um pouco ansioso. Isso pode acontecer sim. Você tem aí exemplos, a Susan Smith, naquele caso americano, da mulher que matou os próprios filhos e foi na TV, ainda chorou, né? Enfim, não demonstrou sinais de ansiedade maiores do que a ansiedade basal. O ponto foi que ela sorriu, né, dentre vários outros comportamentos não verbais. O sorriso dela ao falar da morte dos filhos acabou entregando que tinha algo de estranho. A investigação aprofundou e ela revelou ter matado os próprios filhos. E o outro ponto é que é possível ficar extremamente ansioso, ter picos de ansiedade e estar falando a verdade. Imagina que você, por exemplo, tem, fobia social. Você tem uma dificuldade grande de falar. Imagina como que seria você sendo levado para ir numa delegacia depor sobre algo, mesmo que você estivesse falando a verdade. Você acha que você ia ficar ansioso? Muito provavelmente. E aí você ia estar lá e perguntassem sobre algo extremamente complicado. E você está falando a verdade. Você sabe que aconteceu tal coisa. E você vai falar a verdade. Mesmo assim, essa sua fobia social, seu medo, o fato de você estar pela primeira vez numa delegacia, tudo isso pode fazer um pico de ansiedade disparar e você não estará mentindo. O outro ponto principal aqui pra gente finalizar sobre o polígrafo, né, e maquininhas da verdade, lookalike, como essa aqui que a gente viu agora, o ponto principal é que a ideia desse tipo de teste do polígrafo é focar apenas em um canal, né, o canal, por exemplo, P, psicofisiologia. Essa maquininha que eu participei, a ideia foi focar apenas na análise vocal, né, então acho que deve usar SVO, né, Stress Voice Analysis, né, SVA, na verdade. Não sei qual que é a metodologia aplicada ali no algoritmo da inteligência artificial da máquina. Que obviamente deve ter um mínimo de inteligência artificial, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Mas a ideia é, quando você pega um único canal, tipo polígrafo, vai pegar apenas a psicofisiologia. Então apenas a alteração do batimento cardíaco, temperatura da pele, sudorese, respiração, pupila, pode ter alguma máquina de medição. Você pegar apenas um canal P, ou igual essa maquininha da verdade, pegar apenas o canal V, apenas o canal voz, analisar a desonestidade por um único canal tem uma precisão muito mais baixa, cientificamente falando, do que pegar vários canais, certo? Várias pistas, face, voz, linguagem corporal, movimentação
do corpo, gestos, enfim. A precisão é menor você pegando um único canal do que pegando vários canais. Você tem artigos como Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis, An Argument for Multi-Channel Analysis, The Role of Age in High-Stakes Life Process. Você tem aí inúmeros pesquisadores que realçam a ideia de que quanto mais canais eu analisar, canais não verbais, certo? Com base em critérios validados cientificamente, que foram pesquisados, não é simplesmente criar um protocolo do bolso aí, tirei da cabeça esse protocolo. Não, protocolos validados em cima de canais validados, maior a precisão. Tá certo? É por isso que a gente não recomenda pegar uma maquininha da verdade, fazer perguntinhas ou apoiar-se única e exclusivamente no polígrafo, porque o polígrafo ele vai medir quando você ficar mais ansioso do que a sua base. A grosso modo dizendo, claro, né? Não sou operador de polígrafo, estou aqui me colocando de maneira bem resumida, com base na literatura. Mas é mais confiável para detectar mentiras fazer uma análise de linguagem corporal, uma análise de contexto, uma análise de cenário e, claro, analisar o momento numa situação high stakes, do que tentar pegar no sim ou não na maquininha da verdade ou no polígrafo. Bom, pessoal, de maneira resumida era isso que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, eu agradeço a participação, peço que você se inscreva no canal, curte, compartilhe, comente que outras curiosidades da linguagem corporal você quer ver sendo comentadas aqui. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Valeu!